O CPF-PF, ele é um centro de pesquisa e formação continuada, né? Ele alcança os nossos estudantes, os nossos profissionais, e ele também alcança os profissionais de informática educativa. Eu disse, o Fábio estava dizendo de todo o protocolo necessário, o encaminhamento das pesquisas, a Ana veio trazendo, né, as informações sobre estágio, e eu devo dizer a vocês que, em estágio, nós estamos já tentando uma parceria para tornar esse processo um pouco mais digital, e a gente sabe que dá certo, porque um bom exemplo disso, dessa comunicação que ainda é por e-mail, é o trabalho que é feito na pesquisa, né? Então, nós vamos tentar uma articulação mais ampla, assim como para o estágio, assim como nós já temos para a pesquisa. E para tratar do núcleo de tecnologia, né, eu vou solicitar o apoio da professora Andréia Sá, para ela dizer como é que acontecem as formações desse núcleo, né? Como é o trabalho do núcleo. E é bem interessante, porque a Andréia, ela já está nesse núcleo, né? Já teve até outros nomes, o núcleo, há bastante tempo. E é interessante que ela tem, assim, uma percepção desse tempo fluido aí, né, de como esse trabalho se modificou. Então, Andréia, por favor, eu vou te convidar aqui para entrar nessa live e ajudar os nossos professores, os nossos gestores, né, da educação infantil com as informações que você tem sobre o núcleo. Como é que ele colabora, né, com os profissionais aí dessas unidades escolares, seja de unidade de atendimento exclusivo de pré-escola, seja de SECAIC, seja de educação infantil, creches e assim por diante, tá bom? Por favor, Andréia. Olá, boa tarde a todos, todas. Eu sou a Andréia, professora aqui da Rede Municipal de Educação desde 1999. Estou aí na equipe de Informática Educativa desde 2009, né, que hoje se chama NUTED, que faz parte do Centro de Formação Continuada Professor Paulo Freire. E eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, uso óculos de armação preta e hoje estou com um vestido azul estampado de flores. Então, o Núcleo de Tecnologias na Educação, ele hoje, né, recebe esse nome, mas anteriormente já passou por outras nomenclaturas, a gente já existe desde 1997, né, na rede, sempre voltado para o uso das tecnologias, né, na educação. De 2016 para cá, a gente passou a contar com professores concursados de informática educativa, né? E desde então a gente trabalha com a formação em temáticas voltadas para o uso tecnológico uso pedagógico das tecnologias e especificamente para os professores de informática em maior rotina, né, mais cotidianamente, mais continuamente voltada para esses professores. A gente tem um programa atualmente bimestral, onde nós encontramos com esses professores e trabalhamos temáticas atuais. Alguns professores atendem, né, educação infantil, então a gente também ouve as experiências desses professores de informática com esse público da educação infantil. Estamos agora num momento de transição, né, onde a gente está pensando, né, num plano municipal de educação digital que vai abranger todo o ensino, né, desde a educação infantil até o ensino médio, né, a nós aqui no município compete até os anos finais do ensino fundamental, né.
Então, a gente está sempre estudando e promovendo estudos, grupos de estudos. A gente vai na escola fazer grupo de estudo, a gente participa de encontros como esse, que envolve equipe especialistas. Então, sempre que a gente tem uma brechinha, a gente está participando e nós colocamos à disposição para ajudar no que for preciso, né? A gente sabe que a tecnologia está aí, presente, né? Agora a gente vai mudar um pouco a nossa visão de tecnologia na educação, que até então acreditava-se que a tecnologia era uma ferramenta, né? Era um meio para se construir o conhecimento, e agora a gente vê que a gente precisa entender os conceitos da computação, a gente precisa desenvolver no aluno o pensamento computacional, a gente precisa desenvolver competências e habilidades voltadas para o mundo digital, para a cultura digital. Então, a gente tem uma ampliação, né, dos nossos objetivos educacionais, onde a gente agora também inclui as tecnologias não só como consumidores, como usuários, mas também como produtores, com capacidade de compreender de maneira ampla o que é a tecnologia, o que é a computação. Atualmente, nós temos 94 professores de informática educativa, né? Nem todos estão atuando nas salas de informática educativa, mas a gente tem um grupo de aproximadamente 66 professores em atuação, né? Cada professor atende 26 turmas, cada turma com 50 alunos. Então, a gente está sempre orientando esse trabalho, atendendo os gestores, né, ajudando na organização do horário desse professor, ajudando no planejamento das aulas desse professor, ajudando na lotação, no encaminhamento para as unidades escolares, verificando junto as condições de laboratório, de computador, de máquinas, né, para tentar ter os melhores recursos possíveis para trabalhar a tecnologia. E é isso, né? A gente faz muita coisa aqui, a gente acompanha o programa Educação Conectada, auxilia também na hora de fazer o PAF, que é sempre uma missão desafiadora. Então, nos colocamos aqui à disposição na sala do CPFPF para auxiliar no que for necessário. É isso, Lu. Obrigada, Andréia. A Andréia falou, obviamente, né, gente? É um trabalho aí tão solicitado pela nossa rede, tão esperado pelos profissionais para começarem a efetivamente, né, ocupar os espaços da escola, trazendo esse conhecimento tão específico e tão amplo, tão abrangente, né? A gente precisa pensar nisso. Tem se pautado muitas discussões nessa área da educação digital, né? Da BNCC Tecnologia, é isso? Esqueci o nome, me ajuda aí, Andréia. BNCC Computação. Como é que é? Isso, BNCC perfeito, Computação. Andréia. Obrigada. Então, eu escuto tanto, né, as meninas lá na sala estudando e falando sobre esse plano municipal que vai ter muita relevância. Então, outras áreas muito interessadas, né, nessas iniciativas, nessas políticas públicas, elas têm os seus objetivos, né? Mas na educação temos os nossos. E a gente precisa participar mais ativamente desses processos, né? Porque a nossa participação garante que aconteça também o que a gente deseja, que de fato que seja uma correspondência do nosso desejo dentro das escolas, né? Para as unidades que precisam. E não importa a idade, né? Não tem isso de idade. Tem, na verdade,
usuários, e eu estou usando essa palavra, mas eu sei que tem outras, tá? Eu vou trazendo aquilo que é mais genérico nesse sentido. Temos usuários de telas cada vez mais jovens. E como é que se dá isso? E dentro da escola, como é que isso funciona? Dentro da creche, dentro da educação infantil de maneira geral, né? É preciso pensar. É preciso pensar. Então, vamos aí nos juntar, né, a esse trabalho que o NUTED tem feito junto às equipes de dentro da secretaria, com reuniões, são virtuais, a maioria delas assim, né, Andréia? E esse plano está sendo construído com a contribuição de muitas pessoas. Mas chegamos num ponto em que os compromissos mais amplos precisam ser assumidos, né? E a Andréia está aí junto com outras pessoas que compõem esse grupo, né, de estudos e de trabalho, são GTs, né? Ela tem aí se esmerado para tentar levar esse trabalho adiante, né, Andréia? Muito obrigada, viu? Vamos valorizar esses profissionais, eles fazem muito, eles são muito habilidosos nesse trabalho que desenvolvem, né? Lu, deixa eu olhar aqui a apresentação. Você pode voltar um pouquinho? A gente tem, né, no CPF-PF, todo um trabalho de pensar os encontros, tenham eles aspectos formativos, que eles tenham aspectos formativos, mas como é que eu vou dizer a vocês? É assim, ó, vou falar de uma maneira que não seja de alguém que esteja assim, muito interessada nas pesquisas, né? A formação continuada, ela tem características, né, que precisam ser respeitadas. Ela, para ser considerada uma ação como uma iniciativa, como uma formação continuada, é preciso que se respeitem os critérios, né? Nós temos isso. Então, tem toda uma organização interna, né, numa proposta que se pretende que seja de formação continuada, que é necessário que se respeite. Então, hoje em dia, a nossa rede sabe disso, né? A nossa rede sabe da diferença que há entre um encontro formativo, porque ele tem um caráter, né? Ele tem um desenho formativo. Hoje a nossa rede sabe qual a diferença entre um encontro formativo e uma formação, uma iniciativa de formação continuada, né? E é preciso que a gente dê os nomes corretos a cada uma dessas ações, porque senão parece que qualquer coisa é tudo aquilo, né? Então, a gente pega de um aspecto da formação e passa a chamar um aspecto formativo e passa a chamar aquilo de formação. Então, a gente, dentro do centro, hoje, tem pensado muito sobre o que se escreveu, o que se propôs. É considerado formação continuada? Está no escopo? Está cumpre as exigências para que nós consideremos aquela iniciativa como realmente de formação continuada? E por que eu friso isso? Porque quando a sala foi criada, ela tinha, né, um propósito, e isso se ampliou muito desde aquele momento para cá, né? Hoje nós trabalhamos aí com uma complexidade enorme e precisamos, né, pensar metodologicamente qual o melhor caminho para essa formação, né? Quais são os orientadores do trabalho dentro dessa formação? Qual o perfil das pessoas que vão desenvolver cada uma dessas ações? Sejam elas iniciativas formativas, ou seja, formações continuadas, né? Pensadas de fora para dentro, ou seja, com parceiros nossos alinhados conosco, porque nós sofremos, às vezes, com essas ações que não são alinhadas conosco, até por isso essa iniciativa da formação com os gestores de educação infantil
ser um trabalho de parceria, né? O nosso orgulho disso. Então, daquelas iniciativas, daquelas formações continuadas que acontecem por parceria ou daquelas que são autorais, ou seja, dentro a equipe, né, levantou as demandas, a equipe pensou como poderia elaborar um trabalho que tivesse um longo alcance, né, dos profissionais da nossa rede, e assim a gente senta e planeja e organiza. A gente não tem muito tempo para isso, e quando eu digo, eu entendo que vocês me compreendem, né? Porque nós agimos dentro daquilo que podemos, né? E eu digo com relação a tempo também. Então, quando o ano termina, a gente já começa a pensar no seguinte: é assim que acontece dentro do Centro de Pesquisa e Formação Continuada, tá bem? Bom, vamos passar para a próxima prancha aí de apresentação? Então, nós temos aí um resumo, tá? E meio que um dado assim para estatística, né? Nós temos até 2024 e aí estamos construindo para inserirmos o de 2025, ok? Nós ainda estamos em trabalho, portanto, no próximo encontro podemos ter mais elementos para informá-los. Então, podemos passar, por favor? Pessoas atendidas nas formações entre 21 e 24, né? Em 2024, nós finalizamos aí com um alcance de 6.029 pessoas atendidas. E por que pessoas atendidas, né? Porque nem sempre as nossas formações são só com os professores da rede, são com todos os profissionais da rede e também com parceiros, né? Então, vocês podem ver aí, óbvio, há uma queda presumível em função de pandemia, enfim, vários outros fatores, né, que interferem sobre esses resultados. Pode passá-lo, por favor? Beleza. Então, as nossas formações autorais, elas giram em torno desses itens que vocês estão vendo aí na tela. Aquelas para os professores de informática, são aquelas para os professores de informática educativa, essa formação de gestores, que eu vou dizer a vocês, nós tínhamos desenhado já no início do ano, revisto em atendimento a solicitação de alguns profissionais que já têm mais tempo no cargo de gestão, né? Mas aí nós recebemos a consultoria em educação, na Secretaria de Educação, a partir da nossa prefeitura, e aí nós tivemos que redesenhar a nossa proposta, né? Então, vocês hoje têm o Forge de Educação Infantil bem personalizado, vamos dizer assim, bem pensado para vocês. A formação das equipes internas, que nesse ano nós tivemos algumas iniciativas já trazendo a necessidade do conhecimento das políticas públicas em educação, das vigentes, grupos de estudos nas unidades escolares, webinários, nós teremos outro bloco de webinários, seminário anual, que esse ano está comprometido, porque nós temos uma outra ação que também é muito importante para a nossa rede, que é a Simpemer, que é o Simpemer, que depois eu falo de novo, e o Pesquisa em Pauta, né? Que é uma ação que a gente desenvolve com os pesquisadores da nossa rede, compartilhando, né, os processos de pesquisa, os resultados alcançados. É sempre um diálogo muito interessante, extremamente rico para quem está pesquisando, tá? Eu já digo de imediato, e é no YouTube. Quem tiver interesse, aqui no canal do Centro de Pesquisa, vocês já podem ver alguns, tá bem? Pode passá-lo, por favor. Nós estamos com algumas situações de tensão na cidade, né? Na cidade do Rio de Janeiro também. Então, eu vou aqui avançando para que a gente possa ficar num tempo confortável, tá bem? As formações autorais do CPF-PF, aí, né? Nós temos algumas demonstrações de ações
pelo NUTED. Então, nós temos aí nesse link um acesso para que vocês possam conhecer posteriormente alguns dos trabalhos desenvolvidos junto aos professores nos GEs, para os quais nós convidamos aqui na rede, né? Na nossa Secretaria de Educação ou em outros locais onde seja possível acolher. Vamos lá? Maravilha. Então, a gente tem a Forge, né? Que é a formação dos gestores, e aí, em atendimento à legislação, a gente precisa valorizar essa legislação, porque garante que a gente possa, como gestor, estar com os nossos pares não somente para reuniões, né? Nós temos a possibilidade, essa lei que nos dá essa possibilidade, que nos confere essa oportunidade, e a gente precisa agir no sentido de valorizá-la, de fazê-la exequível para o bem dos nossos formadores, perdão, dos nossos gestores com os nossos formadores, sejam internos, sejam parceiros, né, nesse processo. Pode passar, Lu, por favor? Maravilha. Das equipes internas, é muito interessante, porque esse trabalho começou e eu fiz parte dele fundamentalmente. Nós participamos como centro, na época acho que era departamento, nós participamos efetivamente da construção da matriz curricular vigente, né? E aí surgiu a seguinte necessidade: precisamos continuar estudando, e é preciso estudar aqui dentro para dialogar, né? Isso de dentro, quando eu digo da própria Secretaria de Educação, com as suas equipes, e para a gente também compreender completamente e orientar os trabalhos dos nossos colegas, dos nossos professores, gestores e assim por diante, que estão nas unidades escolares, porque se inicialmente nós fizemos esse diálogo, como não dar continuidade, né? Precisamos dar continuidade e dentro da Secretaria de Educação nós começamos aí com esse processo formativo junto às equipes que enviaram representantes. Nós iniciamos aí os trabalhos com a teoria histórico-cultural, com a tipologia de conteúdos, começamos os estudos sobre a perspectiva discursiva e já temos para o ano que... Esse ano a gente está trabalhando com políticas públicas, mas já temos para o ano que vem aí alguns encaminhamentos feitos com uma universidade pública para focarmos um pouco mais nessa questão que ainda é complexa para muitos, que é a perspectiva discursiva, né? Seja ela, vocês sabem que a perspectiva discursiva ela perpassa todas as idades, né? As modalidades, os segmentos e assim por diante. Então, vamos focar nisso. Pode passá-lo, por favor? Aqui a gente tem os webinários, e aí vocês devem ter uma visualização daquelas imagens, vamos dizer assim, das capas, né? De cada um desses webinários que foram produzidos para contribuir com as redes nos seus grupos, contribuir com a rede nos seus grupos de estudos, mas também, de modo especial, para que a gente pudesse expandir as interlocuções sobre o assunto, né? Então, a gente alcança, a gente tem relatos de profissionais que colocam lá no chat, que são de outras redes, de outros estados, e têm utilizado esse recurso que a gente construiu coletivamente, né? Então, fica aí para vocês acessarem posteriormente. Pode passar? Uma síntese dos trabalhos, né, do que foi apresentado em cada seminário. Aí há uma progressão, né? Quando não aconteceu por algum impedimento à época, então a gente vai aqui traçando para vocês, fazendo um desenho para vocês e também apresentando os links para que vocês possam acessar os materiais construídos, né? Pode passar, por favor. Se vocês vão fazer a leitura posteriormente, né?
aqui algumas imagens mostrando alguns dos trabalhos, né, que nós desenvolvemos. Por exemplo, grupos de estudos nas unidades escolares. Esse trabalho, agora, ele está um pouco restrito, eu devo dizer a vocês. Nós estamos em recomposição da equipe e pode ser que a gente volte a possibilitar esse trabalho de ir às unidades escolares no ano que vem. Não é a nossa realidade neste ano, porque as carências na nossa rede são muitas, né? As de profissionais, e dentro da nossa equipe passamos por uma reestruturação, tá? Podemos passar? Maravilha. Entre as formações autorais está aí o Pesquisa em Pauta, que eu já havia falado, né? Acessem no link, entrem nesse canal onde vocês estão assistindo essa transmissão e, por favor, usufruam, né? Esse material não faz sentido se ele não for utilizado. Então, nós produzimos sempre pensando no que pode contribuir com o trabalho dessa rede como um todo. Podemos continuar? Maravilha. Aqui são alguns dos nossos parceiros, aqueles mais frequentes. A gente fica muito feliz de poder dizer que não caberia, né, nessa apresentação aqui, nessa página ou duas dessa apresentação, não caberia a quantidade de logos de parceiros, né, as logos representando os parceiros que nós temos, né? E isso para a gente é muito positivo, porque quer dizer que as pessoas têm respeito pelo trabalho que nós realizamos, até porque nós tentamos o nosso máximo realizar isso, realizar essa ação, esse trabalho tão importante em parceria. Podemos ir adiante, por favor? Nosso agradecimento, né? É a nossa equipe do CPF-PF que agradece a atenção dos gestores, a disponibilidade para a escuta do que é um pouco, aqui tem uma fração, né, do nosso trabalho. Não caberia